Olá! O machismo é uma prática que está impregnada em toda a sociedade brasileira. E para coibir e acabar com essa prática, a Câmara Municipal de Aracaju aprovou uma lei que institui a campanha permanente de combate ao machismo nas escolas públicas de Aracaju. Quer saber mais sobre isso? Então vem comigo que a gente vai conversar com a autora desta lei. Em discussão no ar, e hoje a gente vai conversar com a vereadora Linda Brasil sobre as propostas, os projetos de lei que foram apresentados pelo mandato dela aqui na Câmara Municipal. Vereadora, seja muito bem-vinda. Nos conta, a senhora tem diversos projetos apresentados aqui na casa, inclusive um que virou lei, que diz respeito ao combate permanente ao machismo nas escolas públicas de Aracaju. Sim, muito obrigada pelo convite de estar aqui falando sobre nossos projetos, né, que protocolamos e alguns, né, que já viraram lei, né, projetos importantes aqui para toda a nossa sociedade, muitos ligados à questão dos direitos, né, das mulheres, da população LGBTQIA+, ligado à educação, né, porque a gente tem uma luta muito importante aí a favor da educação, a educação que seja libertadora, transformadora e conscientizadora. Esse projeto de lei, ele tenta visar acabar com a prática do machismo, que é uma prática institucional, uma prática que está enraizada na nossa cultura. E ele, colocado nas escolas públicas, visa atacar o mal já de início. Sim, o propósito desse projeto é justamente para desconstruir comportamentos, né, que são naturalizados desde a infância, né, em relação de que menino e meninas, muitas das vezes o comportamento dos meninos são superiores, né, meninos como pode tudo. Então essa educação em que já coloca meninos e meninas nessa situação, né, de superioridade, né, em relação aos meninos, e as meninas de inferioridade, de frágilzinha, né, de brincar só de boneca, brincar, né, de casinha, e homens brincar, né, em esportes, né, em brincadeiras ligadas que desperte, né, essa capacidade física, né, dos meninos. Isso também é uma consequência de gerar comportamentos, né, na adolescência, na adultidade, de violência contra a mulher. Então, de a gente desconstruir, né, esses comportamentos, essa educação que é familiar, que é formal, é muito importante para a gente combater, né, o machismo e, consequentemente, combater as violências, né, contra as mulheres e contra outros grupos, né, porque a questão da LGBTfobia tem a ver com machismo, tem a ver com a misoginia, né, tem a ver, né, com esse sexismo, né, que coloca homem e mulher em situação de desigualdade social. E o machismo é uma prática recorrente de milenar, né? Está enraizado na sociedade. Infelizmente, é normal, vamos dizer assim, a criança já nascer machista. Se ela tem no âmbito da família dela pessoas com essa denominação, né? Na nossa concepção, assim, da gente, do movimento, de educadores, né, ninguém nasce machista, ninguém nasce racista, ninguém nasce LGBTfóbico, ninguém nasce aporofóbico, né, que é a raiva, o ódio às pessoas que são pobres, ninguém nasce capacitista, né, que é o preconceito. É o ambiente que ela convive que vai... A educação, essa perspectiva que a gente tem em relação àquele ser que está nascendo, né? Porque quando a gente fala sobre o chá de revelação, né, que é normatizado, que muita gente naturaliza, a gente não percebe os problemas que tem, porque a gente cria a expectativa em relação a como vai ser esse futuro filho, esse embrião que está em desenvolvimento ainda, né, no ventre da mulher, né, que vai ser um homem, né, o pai já cria uma perspectiva, né, uma expectativa, na verdade, vai ser forte, vai ser jogador de futebol, né, vai, né, ter aquele segmento que muitas das vezes eu como pai ou como mãe
não tive, né? Aí a gente acaba criando essa expectativa em relação aos meninos, em relação às meninas também. Então, a gente precisa rever esses comportamentos, porque são esses comportamentos que geram, né, atitudes preconceituosas, discriminatórias, né? Então, a gente precisa, na infância, e isso a gente não é dizer que vai deixar de ter menino e menina, não, a gente quer, de uma certa forma, questionar e mudar essa educação, né, que gera esse modelo de educação que gera essas desigualdades, que gera violência, que gera sofrimento, silenciamento, né, porque a gente sabe, né, de acordo com as estatísticas, né, as mulheres sofrem mais violência no contexto doméstico, familiar, muitas das vezes por aquelas pessoas que deveriam amar, né, que são proteger, né? As crianças e adolescentes também, de acordo com pesquisa, mais de 60% de violência sexual contra criança e adolescente acontece desde o cunho dentro, né, do ambiente familiar. Como aqui em Aracaju, recentemente teve um caso, né, em Santa Maria, né, que uma criança, né, de 5 anos, né, morreu por causa, né, de abuso sexual do seu padrasto. Então, a gente precisa mesmo rever esse modelo de família, né? Esse modelo de educação que muitas das vezes provoca violência. E além das mulheres, das crianças e adolescentes, também a população LGBTQIA+, sofre muita violência dentro do ambiente familiar. Esse ambiente no qual a gente devia ser amado, acolhido, protegido, muitas das vezes acaba sendo um berço, né, de tanta violência, de tanta exclusão, de tanto sofrimento. E por falar em violência, a senhora também tem uma outra propositura que está em tramitação aqui na Câmara, foi aprovada na Câmara, ainda não foi sancionada, mas já foi aprovada pelo Parlamento, sim, que dispõe sobre a criação de bancos de emprego para mulheres vítimas de violência doméstica. Um importante projeto, né? Sim, é muito importante, porque além desse projeto, porque esse projeto que a gente falou anteriormente, né, de uma campanha permanente de combate ao machismo e a valorização do protagonismo das mulheres, é para a gente evitar, né, a violência. Esse outro já é uma questão de reparação, para também que as mulheres possam ter sua autonomia, sua independência financeira, porque, de acordo com dados estatísticos também, muitas mulheres que sofrem violência dentro, né, do ambiente familiar, acaba retornando a conviver com seus algozes justamente por questão financeira. Então, esse projeto é de suma importância, né, da gente poder criar esse banco, né, esse banco de emprego, né, dentro, né, da secretaria, né, que vai ser, esse projeto vai envolver várias secretarias, né, Secretaria de Direitos Humanos, da Educação, envolvendo a segurança pública, né, para saber quais são essas mulheres que são vítimas, o porquê muitas das vezes elas se mantêm, né, nesse ambiente e proporcionar através, né, das empresas que são terceirizadas, né, pelo município ou outras entidades que possam querer corroborar, ajudar o projeto, né, de fazer esse cadastro, de pegar esse cadastro e dar, né, prioridade na contratação dessas mulheres. Então, é um projeto que vai envolver várias secretarias, envolver também a sociedade em geral, né, que possa participar, não só empresas contratadas pela prefeitura ou outras empresas que queiram participar do projeto. Então, esse projeto ele vai mexer com toda a estrutura da prefeitura. A prefeitura vai estar gerindo todo esse serviço. E como é que essas mulheres podem ter acesso a esse serviço? Então, assim que for promulgada, né, ou homologada, né, esse projeto, a gente vai buscar conversar, né, com a Secretaria de Educação, de Direitos Humanos, ver qual vai ser a responsável. Tem a Fundate, também tem a Fundação Fundate, que eu acho que é uma entidade importante do município, né, que já faz esse trabalho, né, de pegar
currículo, de fazer cadastro, de encaminhar, capacitação, né, e também de formação, né? Muitas mulheres também não têm uma capacitação, às vezes. Então, para a gente ver uma forma de como será. Mas para que essa mulher tenha dentro, é só levar o boletim, né, de ocorrência, ou então a sentença da medida protetiva, né, daquelas mulheres que já passaram, né, pelo esse processo, né, de sentença, né, de julgamento, né, para que a gente possa validar, né, incluir nessas mulheres no banco de dados. O Em Discussão vai fazer uma pequena pausa, mas não sai daí, porque a gente volta já já. Estamos de volta com o Em Discussão, hoje conversando com a vereadora Linda Brasil. A gente já falou sobre uma lei de autoria dela que institui a campanha permanente de combate ao machismo e valorização do protagonismo das mulheres ao longo da história nas escolas públicas de Aracaju. E agora a gente está falando sobre outro importante projeto, que ainda é uma propositura que já foi aprovada, está aguardando a sanção, que diz respeito sobre a criação de bancos de empregos para mulheres vítimas de violência doméstica em Aracaju. Vereadora, como é que foi a discussão, como é que foi a discussão desse projeto aqui no Parlamento? Sim, eu fiquei surpresa, né, porque a grande maioria dos nossos projetos já foram quase 30 projetos que a gente protocolou aqui, e alguns projetos, quando era especificamente para garantir direitos e proteção à população LGBTQI+, esses projetos são reprovados, infelizmente, porque existe uma bancada que tenta distorcer a importância desses projetos, né? Então, a gente protocolou vários projetos, como um que foi reprovado, que foi a Semana da Visibilidade Trans, que é um evento que já acontece aqui no nosso estado, na nossa Aracaju, em parceria com outras instituições, como a OAB, a Universidade Federal de Sergipe, outros movimentos sociais, que instituiu, que realiza já há 8 anos essa semana. E a gente queria colocar esse evento no calendário municipal, e foi reprovado. Outros, né, que fala sobre os direitos da população LGBT. Mas a gente conseguiu aprovar, né, além desses dois, né, de combate ao machismo, a gente aprovou também um projeto que é muito importante, que inclui no calendário oficial o Dia Municipal da Mulher Negra, Regiane Maria, que é no dia 25 de julho. Também conseguimos alterar, né, e onde obriga a presença, uma lei que já tinha, né, a lei um projeto de lei que sugeria que houvesse intérprete de Libra. E a gente mudou de sugestão que poderia para deve ter para obrigar a presença de Libras, porque é um projeto muito importante, porque muitas é um projeto inclusivo. Entidades, né, das empresas públicas aqui não têm intérprete, e algumas pessoas, né, que têm dificuldade, né, de se comunicar, acabavam deixando de ir para esses órgãos públicos, né, por falta de comunicação. Então, a presença do intérprete de Libra é muito importante. A gente também, um projeto que é muito importante, porque para a gente é muito significativo, foi a denominação de uma rua, da Rua D, que lá no Porto Dantas, para a Rua Laisa Fortuna, né? Lá no bairro Porto Dantas, que Laisa Fortuna ela foi uma vítima da transfobia, né, aqui no nosso estado, e que teve uma grande repercussão, e colocar a rua onde ela nasceu, cresceu, é muito importante, né, para valorizar a história e resgatar. Mas vários outros projetos nossos ainda estão, alguns estão tramitando há muito tempo, desde o início, né, dessa atual legislatura, né, desde o início de 2022, que a gente não sabe o porquê que não vai pauta, mesmo já passando na comissão. Alguns eles são reprovados na comissão de redação de justiça, então a gente precisa
ver, a gente está vendo agora no final, se a gente coloca em pauta todos esses projetos que são importantes para a nossa população. São projetos que envolvem a cultura, são projetos que envolvem a educação, que envolvem o meio ambiente também, né? Então, para a gente aprovar esse projeto, né, esses projetos, e principalmente esse, né, o último de banco de dados, que no dia da aprovação todos os vereadores elogiaram, muitos pediram a subscrição, então é muito importante porque ele entendeu a importância desse projeto aqui para a população, né, de Aracaju, principalmente para as mulheres que são vítimas, né, de violência doméstica. A senhora, a partir do dia 1º de janeiro de 2023, assume como deputada estadual. Esse projeto, que dispõe sobre a criação de bancos de empregos, seria o maior legado do mandato da vereadora Linda Brasil? Na verdade, eu vou ficar aqui até janeiro, vou assumir lá 1º de fevereiro, porque lá a posse lá em 1º de fevereiro, né, a nova legislatura lá começa sempre em 1º de fevereiro. Então, para mim, todos são importantes, mas esse, para mim, é muito importante, tanto a campanha de combate ao machismo, porque isso é um projeto que vai ter um impacto, né, não a curto prazo, mas a médio e longo prazo, né, da que a gente possa levar esses debates, em que, né, essa visão em que muitas das vezes o menino é mais forte, é mais capaz, é superior às meninas, possa deixar de existir e, consequentemente, vai diminuir a violência, tanto contra as mulheres, contra a população e contra a violência geral, né? Essa cultura de que o homem é forte, de que o homem pode tudo, mas não pode chorar. Né? Isso acaba, de uma certa forma, provocando violência, reprimindo até os sentimentos, né, dessa criança que foi designada no gênero masculino. E essa pressão sexual, eu digo que essa masculinidade tóxica, né, de que o homem não pode falhar, né, de que o homem tem de ser mais forte, de que o homem é mais capaz, isso é prejudicial não só para as mulheres, para a população LGBT, mas para os próprios homens, né? Porque coloca ele numa situação, né? E que muitas das vezes eles não acabam tendo condições de sustentar. E quando não sustenta essa condição, acaba muitas das vezes não admitindo certa, vamos supor, quando o maior índice, né, de violência contra a mulher, o motivo da violência contra a mulher, muitas das vezes é quando a mulher não quer mais manter aquele relacionamento, porque é um relacionamento tóxico, um relacionamento doentio, violento, e decide terminar. Quando a mulher não suporta mais e que muitas das vezes já passou por vários momentos de violência e que decide dar fim, o homem, por ter esse sentimento de que a mulher é uma posse, de que mulher inferior, não aceita aquela decisão da mulher e por isso que acaba violentando, acaba muitas das vezes cometendo feminicídio por causa disso. Então, tanto o de combate, né, a campanha de combate permanente do machismo nas escolas, tanto eles acabam se conectando, né? Porque um é de prevenção e o outro também vai prevenir, porque muitas das mulheres retornam a esse relacionamento tóxico, né? Retornam a conviver com seus algozes por causa, né, da dependência financeira. E ela tendo autonomia. Às vezes não é nem por ela, às vezes é por causa dos filhos, né, que acaba não tendo condição de manter os filhos e acaba retornando nesse relacionamento. Então, esses dois projetos, mas dos quase 30, acho que são 28 ou 29 projetos, todos são importantes, apenas que alguns foram rejeitados. A gente protocolou alguns que foram rejeitados no ano passado, né, porque se ele for rejeitado, só pode ser protocolado no próximo ano, e espero que a gente possa até janeiro, né, até dezembro, porque em janeiro a gente vai estar de recesso, recesso parlamentar, aprovar todos esses projetos, né, que são importantes aí para a nossa população.
Estamos conversando com a vereadora Linda Brasil, batendo um papo sobre todas as suas proposituras apresentadas aqui na Câmara Municipal de Aracaju. Vereadora, são projetos como esses que reafirmam que o poder legislativo está ao lado da população aracajuana. Sim, sim. E eu acho que isso também, esse nosso trabalho, né, dessa nossa mandata, né, que só a terminologia que a gente deu, né, ao nosso trabalho, né, que é já mostrando que é uma atuação parlamentar, mas com uma perspectiva diferenciada. Quando a gente coloca o A ali, é para a gente dizer que a gente não vai reproduzir modelos de mandatos anteriores que muitas das vezes não estavam preocupados com essas pautas, né? Que é uma mandata numa perspectiva do olhar das mulheres, das LGBTQIA+, é para provocar transformação no espaço legislativo, né, no espaço político institucional, que sempre, né, infelizmente, sempre foi dominado por homens brancos, cis, empresários, coronéis, né, parece que a gente sofre ainda muita influência do coronelismo, né, então trazer, né, aqui para a Câmara Municipal essa nova forma de atuação política, né, com uma perspectiva diferenciada, e mesmo com algumas resistências, a gente não conseguindo aprovar, a gente não, as pessoas, alguns distorcendo as nossas narrativas, nossos discursos, a gente percebeu que o fato da população aracajana ter me elegido, porque eu fui a vereadora mais bem votada em 2020, aqui em Aracaju, e agora, para a deputada estadual, eu fui a mais bem votada aqui em Aracaju. Então, para mim, isso foi uma resposta, um respaldo da população aracajana a esse novo modelo de fazer política, né? Uma política aguerrida, combativa, e com esse olhar amplo para todas as questões que envolvem a nossa população. A gente não tem um trabalho só focado na questão LGBT, porque muitas pessoas, ela é trans, ela vai ficar limitada à causa trans, LGBT. Não, a gente amplia para todas as questões que envolvem direitos humanos, direito à cidade, como moradia, transporte público de qualidade, lazer, né? Esse direito a uma cidade para todas, todos e todos, que a gente vem desenvolvendo através não só de projetos, mas com requerimentos, com indicação e também com emendas, né, em projetos, né, que vêm do município, né, ou que vêm da administração pública, da prefeitura, como a LDO, né, a LOA, o PPA, né, que são emendas que garantam, né, essas políticas públicas em relação, que é o que eu citei. E outra que eu não citei, que para mim é muito importante, é a questão da cultura. Porque através da cultura, a arte em geral tem esse poder de sensibilizar, de conscientizar as pessoas, tanto sobre esse sistema atual, né, que é opressor, explorador, machista, né, LGBTfóbico, racista, né, porque a gente acaba trazendo questões pontuais da sociedade através da música, através da arte, através do resgate da cultura, né, da memória, da resistência do povo, né, seja ele do povo do interior, do povo da população negra, das mulheres, das LGBTs, e a arte em si, a cultura em si é muito importante. Então, a gente abre um leque, né, quando eu trago esse leque, não é só a diversidade da população LGBT, né, que representa essa diversidade, mas é uma diversidade de atuação, um leque de possibilidades para a gente atuar, porque a partir do momento que eu fui eleita, né, para vereador com 5.773 votos, né, de votos de mulheres, de LGBT, da juventude, mas a partir do momento que eu sou eleita, eu sou vereadora de toda a população, de toda Aracaju. Então, eu preciso me envolver e não é pegar uma pauta, porque não tem uma pauta específica de um vereador ou de outro. Nossas pautas devem ser gerais, né? E, cara, tem algumas que a gente se envolve mais por nossa história de vida, de resistência, mas a gente tem que trabalhar não só para os que me votaram em mim,
né, aquela parcela para toda a população, até mesmo aqueles que não votaram, até mesmo para aqueles que não acreditam, né, no nosso projeto, que não acreditam na nossa atuação. Então, é com esse olhar diferenciado, não se rendendo também ao sistema, porque esse fazer política, de uma certa forma, tenta lhe cooptar, lhe seduzir, e a gente fazer um trabalho independente, né, com consciência, com participação da sociedade, porque todos esses projetos aqui, Bruno, eles foram discutidos com a sociedade civil organizada. A gente não coloca nada, porque eu, Linda Brasil, acho que é importante. É uma construção em conjunto. A gente recebe as demandas da população, a gente se encontra, faz reuniões, né, com associações, né, com sindicatos, né, com os centros comunitários, né, com toda a população, para saber se realmente aquele projeto é benéfico para a população, né, e não para somente aquela, né, pontual, aquela situação. Porque a gente tem que pensar projetos que ajudem toda a comunidade. Esse de combate ao machismo mesmo é específico, né, para a garantia dos direitos das mulheres, de combater a violência, mas ajuda toda a sociedade. Porque quando a gente diminui a violência, toda a população, né, ganha, né, toda a nossa sociedade ganha. Então, é com essa perspectiva diferenciada e com essa coragem, né, de transformar, que foi um lema, né, da nossa atuação, que a gente vai dar continuidade lá na Assembleia Legislativa, levando essa perspectiva não de um olhar local, mas de um olhar para todos os 75 municípios aqui do estado do Sergipe. Vereadora, muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo trabalho desenvolvido e parabéns pela eleição. Obrigada, eu que agradeço pelo convite, espero que a gente possa se rever, né, até lá, mas se a gente não puder estar aqui mais conversando, agradecer o espaço da gente estar trazendo, né, informação sobre a nossa atuação e reflexão, né, sobre fazer político, para que outras pessoas, outras mulheres, outras LGBTs, outras pessoas da periferia possam se inspirar, se motivar e também ocupar esse espaço, né, que sempre nos foram negado, que é o espaço da política institucional. É isso. Obrigado, vereadora. Esta edição do Em Discussão fica por aqui. Muito obrigado por seu carinho, por sua audiência. E a gente se vê na nossa próxima edição. Até lá!